Nós estamos aqui mais uma vez para ler a palavra, explicar e aplicar a palavra para a família. O verso bíblico escolhido para hoje é Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Um verso muito importante, o último do Antigo Testamento, que diz: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos seus filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Este verso é importante porque Malaquias, ao colocar este versículo para nós, importantíssimo, converterá o coração dos pais aos filhos e converterá o coração dos filhos aos pais, ele estava exatamente falando de um problema que acontecia no passado e acontece no presente. E esse problema se chama choque de gerações. Significa barreira entre os mais velhos e os mais novos. Significa insubmissão da nova geração diante da geração mais experiente que os precede. E exatamente um dos ministérios de João Batista, aquele que falou sobre a vinda do Messias e que preparou o caminho do Senhor, e o próprio Messias Jesus Cristo, Deus homem, foi exatamente o ministério de unir gerações por meio da graça, visto que a lei havia falhado, ela diagnosticou o problema, mas ela não conseguiu dar solução ao problema. E um dos grandes pecados de Israel como povo do Antigo Testamento foi a rebelião. Pecado esse que nós não podemos repetir hoje, porque a rebelião, diz a palavra de Deus, é como pecado de feitiçaria. E dentro de casa nós encontramos um pequeno mundo. Os melhores homens e mais importantes e famosos homens e personagens da história têm afirmado que os valores de caráter mais importantes que eles possuíram e o sucesso que eles tiveram foi devido ao seu lar, aos seus pais, ou à sua mãe, ou à família. Portanto, Malaquias coloca aqui um mandamento que é muito importante: honra ou honre o seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E também, pais, não irritem os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. O que é o lar? O lar é essencialmente a escola da vida. Nós não aprendemos honestidade, verdade, justiça, educação na escola ou em qualquer outro lugar, mas em casa. Portanto, a casa é a nossa primeira escola e é a nossa escola para a vida toda. É a escola da vida, onde nós aprendemos em comunidade, família, para que nós possamos aprender a viver em comunidade fora da família, certo? E ali então, neste mundo em miniatura, nós podemos aprender a autoridade. Nossos pais são autoridades sobre nós. Irmãos mais velhos são autoridades sobre os mais novos. E se há tutores, tios que cuidam, ou pais adotivos, ou até avós, eles são autoridade sobre os mais novos, devem ser amados e respeitados, e se eles têm um bom comportamento, um bom caráter, eles devem ser imitados, porque nós aprendemos muita coisa por imitação. Mas há uma coisa muito importante, que Malaquias fala aqui de converter uma geração a outra, de uma geração ensinar a outra, e isso se chama lealdade, algo que nesses dias está em fase de desaparecimento, porque outros interesses têm tomado o lugar e o coração das pessoas e têm desfigurado a lealdade. Nós precisamos ser leais,
leais em tudo que somos, em tudo que fazemos. Portanto, a sociedade pode ser transformada através de lares transformados. E a palavra de Deus sempre será o nosso guia. E o que diz quando uma geração, a geração mais nova, se submete à mais velha ou à anterior? O que acontece? A Bíblia diz que a maldição é retirada e a graça é derramada. Não haverá juízo, condenação, mas sim graça, aceitação, transformação, bênção e recompensa. Essas recompensas estão prometidas em Apocalipse capítulo 22. Quando a gente lê ali Apocalipse, versículos 10 a 15, claramente está escrito sobre esta obediência que nós devemos uns aos outros. E sobretudo Apocalipse 22, versículo 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco ou esteja em vós. Amados, vamos viver em harmonia, respeitando as gerações, respeitando os idosos, respeitando e ouvindo o conselho dos mais experientes. Isso vai fazer com que a gente seja bom pai, boa mãe, bom filho, bom neto, boa nora, boa sogra, bom genro e tudo mais. Que realmente nós nos convertamos a Deus e, estando convertidos a Deus, nós nos converteremos uns aos outros e nos abençoaremos. Todo mundo vai crescer, todos vão colher bons frutos e seremos felizes. Deus abençoe, um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.